Salve, salve, galera. Beleza? Então, dando continuidade aí. Física 4, aula 1. Né? Não esqueçam de deixar o comentário aí no final do vídeo, tá? Para garantir a presença da aula aí. Bom, galera, Física 4 aí a gente vai falar sobre dilatação, tá? Dilatação dos sólidos ou dilatação volumétrica, tá? Vamos proferir. É a mesma coisa, um sólido ou dilatação do volume, né? Já que todo sólido tem um volume, então volumétrica, dilatação dos sólidos. O que vai acontecer? A gente já sabe, todo mundo lembra que conforme o aumento da temperatura, as moléculas de um corpo elas vão ocupar um espaço maior. Conforme esse espaço maior é ocupado, o corpo ele tende a se dilatar, ele tende a crescer. A gente já viu a linear e a superficial. Linear aumenta em uma única direção e superficial aumenta em duas direções. Agora, no volume, tá? Eu vou ter um aumento eu ver se consigo posicionar aqui em 3 dimensões, tá? Em que dimensões? Aqui aumentou e na altura também aumentou, tá? Então, do primeiro para o segundo aí, ó, tá? Então, no comprimento, na altura e na largura. Ele aumentou, ele teve uma dilatação em 3 dimensões. Então, o que acontece? A gente já sabe que a variação linear é o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura, porque ele aumentou em uma dimensão. A superficial é a superfície inicial vezes 2 vezes alfa vezes a variação de temperatura. E a volumétrica, volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura, tá? Aonde o alfa é o coeficiente de dilatação. 2 vezes o alfa, a gente pode chamar de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E 3 vezes alfa, a gente pode chamar de lambda, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Então, o que a gente tem que prestar muita atenção, galera? Muita atenção quanto a isso. Quando a gente estiver falando em dilatação, tá? Se o exercício ele fornece para mim o alfa, o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial ou o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? É a mesma fórmula, é a mesma conta, é a mesma maneira de se calcular. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é nesse valor do coeficiente, que nesse caso é 3 vezes maior, porque a gente está falando de uma dilatação volumétrica, né? Ele aumentou aqui em 3 dimensões, tá? Então, prestar bastante atenção quanto a isso, tá? Aí é o mais importante. Bom, então vamos lá, nos essenciais. Com base nos conhecimentos acerca da expansão térmica dos sólidos, sabe-se que, ao aquecer uma esfera feita de alumínio a 100 graus Celsius, o maior aumento percentual vai ocorrer no ou na. Né? Então, eu tenho uma esfera, aqui. Vamos imaginar uma esfera, uma bola. Né? Tá muito feio. Vamos desenhar uma bolinha aqui. Tem uma esfera aqui. E essa esfera, tá? Ela vai ter 3 dilatações, é o volume, né? Então, a pergunta. Na área da superfície, galera, área é 2 vezes o alfa. Volume
é 3 vezes o alfa. Então, ó, se a gente parar e pensar, a fórmula é exatamente a mesma. Então, a superfície aumenta 2 vezes e o volume aumenta 3 vezes. Então, o que vai aumentar mais numa esfera? É o seu volume. No caso, a alternativa D, ou B, volume. Galera, a densidade. No caso, a densidade dele vai diminuir, tá? A densidade dele vai ficar menor. Por que vai ficar menor? Porque eu aumentei o volume e a massa continua a mesma. Quando eu esquento alguma coisa, a massa não cresce. Se não, nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente tem um absurdo, a carne está muito cara, eu ia lá, comprava 1 quilo de carne, aquecia essa carne e ficava com 1,5 kg? Não. Ao contrário. A massa, quando eu aumento, a massa permanece a mesma. Aumenta a temperatura, a massa permanece a mesma. A densidade diminui. Então, ó, a E e a E, a D e a E já elimina, tá? Diâmetro. O diâmetro seria o aumento linear. Linear seria uma vez. Também não. Aí a B, volume, que é 3 vezes o alfa, e a A, 2 vezes o alfa. Então, por isso que é a alternativa certa e a alternativa B. Ok? 2. Uma esfera de aço tem volume de 1.000 centímetros cúbicos, a temperatura de 20 graus Celsius. Esse material possui um coeficiente de dilatação de 1,2 vezes 10 a menos 5. A esfera é aquecida até 220 graus. Nessas condições, a dilatação sofrida é... Bom, então, vou ter que calcular o valor da dilatação aí. Tá? Então, ó, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes 3 vezes alfa, vezes variação de temperatura. Aí, galera, ele já fala, ó, dilatação é o coeficiente de dilatação linear. Então, por isso que eu já coloquei o 3 aqui. O volume inicial, 1.000. 3 vezes o coeficiente de dilatação, 1,2 vezes 10 é menos 5. E a variação de temperatura dele estava a 20. Estava a 20 graus. Foi para 220. Então, teve uma variação de 200 graus. Variação do volume. Ó, 3 zeros aqui com mais 2 zeros aqui. 2 aqui. Eu já posso cortar esse 5. Tá? Porque aqui ó, seria 1 vezes 10 elevado a 3. E aqui seria 2 vezes 10. 2 vezes 10 elevado a 2. Vezes isso aqui, 3,6 vezes 10 a menos 5. Então, ó, multiplicação de potência de mesma base. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, não preciso colocar. 2 vezes 3,6 dá 7,2. Tá? Como cancelou os expoentes aqui, alternativa correta, alternativa D. 7,2 centímetros cúbicos. Tá? Então, aí, ó, teve aquela situação de estar em centímetros cúbicos e não precisar transformar. O exercício mesmo, ele já pede aí em centímetros cúbicos, então não precisei fazer transformação nenhuma. Mas prestem atenção quanto a isso, se tiver que fazer alguma transformação para metro, para centímetro, para milímetro, tá? Prestem bastante atenção quanto a isso. No 3, uma placa de vidro possui dimensões de 1 por 1 centímetro. Então, tem 1 por 1 centímetro de altura. Quando está a temperatura ambiente? Seu coeficiente de dilatação, 9 vezes 10 a menos 6. Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 graus, quanto será a sua variação de volume da placa em centímetros cúbicos? Então, ó, ele dá para a gente o coeficiente de dilatação linear e ele dá as dimensões da placa, eu tenho que achar o volume dessa placa, tá? Então, para achar o volume dessa placa,
zoadinho. Daí, mais ou menos assim. Então, assim, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui é 1 metro, e aqui 1 centímetro. Então, 1 metro são 100 centímetros, 100 centímetros e 1. Então, para calcular, 100 vezes 100 vezes 1. 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil vezes 1, 10 mil. 10 mil centímetros cúbicos. Galera, esse 10 mil eu vou colocar em notação, tá? Dá 1 vezes 10 elevado a 4, tá? Então, eu já tenho o volume inicial. Então, a variação do volume, 1 vezes 10 elevado a 4, vezes 3 vezes, o coeficiente de dilatação é 9. 9 vezes 10 a menos 6, vezes 10 graus, que é o valor da temperatura. Então, 10 elevado a 1. Só para colocar tudo em notação científica. A variação do volume é igual. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 10. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, a variação do volume, 2,7. Alternativa E. Alternativa E. Tá? Então, novamente, o que eu tive que fazer? Eu peguei aí, o coeficiente de dilatação era o linear. Como era o linear, tá? Era o linear aí. Então, o que eu fiz? Eu tive que multiplicar por 3. E a última aí, a 4. Uma chapa metálica de área de 1 metro quadrado, ao sofrer certo aquecimento, dilata de 0,36 milímetros. Com a mesma variação de temperatura, um cubo de mesmo material com volume de 1 decímetro cúbico dilatará. Então, galera, eu não tenho o coeficiente de dilatação dele, tá? Eu não sei o coeficiente de dilatação. Então, o que eu vou ter que achar? Vou ter que achar esse coeficiente de dilatação. Eu vou ter que pegar esses dados aí para poder achar, tá? Então, o que eu tenho? A área inicial dele é 1 metro. 1 metro cúbico é 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Ou, cúbicos não, quadrados. Falando do quadrado da área. Então, ele teve uma variação. Teve uma variação. Opa, teve uma variação de 0,36 milímetros quadrados. O volume dele é 1 decímetro cúbico. Tá? 1 decímetro cúbico é igual a 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Tá? Então, fiz as transformações aí. Então, eu sei que a variação... Caramba. O que saiu? A variação da área é igual a área inicial vezes 2 vezes alfa vezes a variação de temperatura. A variação deu 0,36. A área inicial era 10 elevado a 6, 2 vezes alfa vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Passando isso aqui para cá, a variação... caramba. Alfa vezes a variação de temperatura é igual a 0,36 dividido
por 2 vezes 10 elevado a 6. Estava dividindo, estava multiplicando, passou para cá dividindo. Então, já sei que, né, é isso. Simplificando, alfa, alfa vezes a variação de temperatura, dá para dar uma simplificada por 2, né? 36 dividido por 2, 18. Dá 0,18 dividido por 10 elevado a 6. Agora eu vou substituir isso no volume. Então, a variação do volume é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Então, a variação do volume, 10 elevado a 6, vezes 3 vezes 18 sobre 10 elevado a 6. Posso cortar esses dois, 0,18, né? Então, 3 vezes 0,18, 3 vezes 8, 4, sobe 5, 24, 5. 0,54. 0,54 da alternativa B aí. Fechou? Então é isso, galera. Não esqueçam de deixar o comentário, colocar as alternativas, fazer na plataforma SAS aí. Fechou? Valeu, galera.